tá perguntando se você está aberta a novos relacionamentos. Ainda não, ainda sim. Que pé que está? Ai, ai, ai. É um cara de óculos. Dentro de um carro. É isso mesmo? Falando Genivaldo do Uber, o nome da obra. Assim, tô aberta, tô fazendo muitas coisas agora, a prioridade é o trabalho, mas claro, tô aberta a conhecer pessoas. Na verdade, assim, né? A gente aprende a partir do momento que eu passei, que foi o luto pela perda do meu marido, de uma hora para outra. No primeiro momento, você. Não. Quanto tempo né? faz já isso? Foi em junho, né, na verdade, junho para julho de 2023. Então, estamos com quase. Vai para Vai 2 anos. No primeiro momento, aqueles primeiros. Passa meses e meses que você tem. Primeiro que você tem várias coisas para fazer. Depois você não pensa nisso, porque ainda é uma coisa, uma ferida aberta, né? Depois vai cicatrizando e você percebe. Eu percebi até pelos meus filhos, assim, que a vida continua, né? A vida deles, eles conseguiram até cicatrizar isso. E a gente tem um grupo, nós três, assim, que funciona. A gente nunca mais tocou no grupo que tínhamos antes. Fizemos outro grupo porque exatamente a vida continua. Então eu penso isso mesmo, assim, a vida continua. Só que não é fácil, né? Achar ninguém. Você lembra a última conversa que você teve com o Gil? Rapaz. Então, eu tava em Uberlândia, é uma história bem traumática, muita gente conhece até. Eu tava num campeonato brasileiro em Uberlândia. E que meu filho, o mais novo, nada. E ele estava participando desse campeonato brasileiro. E, assim, aqui, ele me levou pro aeroporto, ele não tinha nada. E naquela noite ele dormiu na casa do filho mais velho, né? O Lucas Rocha, apresentador do SBT. E acordou de manhã meio mal, assim. Daí o Lucas falou, pai, ele sentiu falta de ar, sentiu um incômodo à noite, assim. Ele falou, passa no hospital. Daí ele fez o programa na rádio, CBN, e passou no hospital. Daí ele me ligou. Tô aqui, ela achou que não tá legal, vou me deixar aqui no hospital. E aí foi a primeira noite que ele dormiu no hospital. Não deixaram ele sair, porque perceberam que as enzimas do coração estavam alteradas e tal. E eu tava lá acompanhando, mas não era nada grave. Estava tranquila. Sim, estávamos tranquilos. Meu filho nem sabia. Aí, na verdade, assim, alguém falou pra ele, eu acho que o que tava aqui, que daí um tava aqui, outro tava lá. E então eu não sei te dizer exatamente qual a última conversa. Eu falei com ele antes dele fazer o exame. Mas assim, não foi pra mim que ele mandou aquele vídeo, que depois ficou super conhecido. Mas aquilo era uma coisa banal. Você tá emocionado, né? Não, dói. A gente nunca sabe, né? Assim, eu já de tanto contar essa história, até faz parte do processo de cicatrização, assim, você viver. Porque foi uma aventura, foi um absurdo como eu consegui sair de Uberlândia e estar aqui. Porque ele faleceu às 8 da noite, numa sexta-feira, como é que eu consegui estar em Curitiba? Essa é uma parte, essa também bem traumática. Mas você passa disso, eu tirei algumas lições. Você enxerga a vida diferente. Eu posso falar para vocês, eu posso falar para as pessoas que estão nos assistindo, mas quem não passou por isso, não sabe, é só passando. Como você enxerga a vida de uma coisa diferente, de uma forma diferente. E não é só hoje eu conversava até com o Wilson Kirsch sobre isso, assim, não é só na forma de urgência. Eu preciso fazer as coisas porque vou morrer. Todo mundo vai morrer. E quem que fica pensando na morte todo dia? Não. Só se você tiver com problema psiquiátrico, né? Então, não é nesse sentido. É no sentido da importância, da valorização de coisas que você não dava valor, que eram coisas insignificantes, banais, assim, que você não percebe do dia a dia. E que você passa a viver aquilo melhor. Parece piegas, mas seja um pôr do sol. Seja um dia na praia. Não pelo pensamento assim, será que eu vou ter isso de novo? Não. Porque daí já passa a ser um problema psicológico também. Mas você dá valor e viver aquilo. Eu tenho uma amiga chamada Márcia, a criadora dos Milinguido, uma formiguinha. O marido dela teve uma doença degenerativa, então sabia que tinha tempo, tinha prazo que iria falecer. Eles voltaram a morar na casa lá no interior que eles moravam, porque ele queria morar lá. Eles começaram a ir em lugares que eles não tinham ido ainda. Eles começaram a sentir, vão comer coisas que eles nunca tinham comido, a ver o pôr do sol, eu lembrei agora, ver o pôr do sol, ver o nascer do sol, que eles não tinham
faziam isso há muito Tem aquele tempo. filme, né, com o Jack Nicholson e eu tô tentando me lembrar quem é que fazia também, Morgan Freeman, que fazia com ele, que daí os dois descobriram que estavam muito doentes. Ah, O sim. pessoal E pode um era nos muito ajudar. rico Um era muito rico. e o outro Uhum. puxou o outro pra... E daí eles foram viver coisas que eles nunca tinham vivido, É. né, na vida, porque eles sabiam que eles tinham pouco tempo de vida. Eu não me lembro o nome desse filme. Se alguém Mas é- Me puder nos ajuda aí, ajudar. galera. Tem uma cena nesse filme que o Gil sempre citava, que ele achava muito legal. Eu acho que vi umas 2, 3 vezes, a gente viu junto. Virou um filme depois que passei, em Sessão da Tarde, mas enfim. É um filme muito bonito. E, certa altura, um tinha uma doença degenerativa. Os dois, na verdade. Mas Uhum. aí o Jack Nicholson se olha no espelho e fala: "Pô, enquanto eu tô aqui morrendo aos poucos, tem um sortudo do outro lado do país que tem um ataque cardíaco fulminante e vai." Uhum. Antes de Sempre- partir. A Ele Heloísa sempre falou, falava antes de isso. partir o nome do filme. Antes de partir. Filme lindo. Ele sempre falava essa frase. Ele achava assim, tipo... o personagem do Jack Nicholson pensava isso e eu achava legal. Ele Na achava verdade, que não realmente. foi assim, né? Aham, ele não, acabou não passando. Porque, exatamente, ele foi pra pela fazer um doença. exame e não voltou mais. Então, de repente, era uma coisa até que... É difícil dizer isso, queria. Ninguém quer morrer, né? Não. Mas, assim, é uma forma de passagem que talvez, assim, conscientemente ele tinha... E não, não foi sofrida, né? É. Nossa, que louco isso. Foi precoce, foi, né, até absurdo, uma coincidência, um exame que não costuma dar errado. O Parracho acho que contou essa história quando veio pra cá. Acho que ligaram pra ele, né? Uma coisa assim. Não foi uma coisa Não, o Parracho lembro. que avisaram Pro ele. Parracho, É, acho que. houve uma mobilização, vamos mudar de assunto daqui a pouco, tá? Mas Tá. tem uns Não, bastidores. não, tranquilo. Houve uma mobilização muito legal de toda a imprensa de não divulgar a notícia, ele faleceu às 8 da noite, tá? De não divulgar a notícia até o dia seguinte, em respeito família. ao nosso filho mais novo, Nossa, que legal. que estava viajando. Porque como é que eu ia colocar esse menino dentro de um avião, né? Eu só ia conseguir viajar no outro dia cedo, Que consegui idade, sair que idade de lá. ele... Ele estava com 15. Ele ia fazer 15 dali Nossa. 2 semanas. Nossa. Então, Igual da minha filha. então, ele estava com 14 para 15 anos. Então, em respeito, porque assim, rede social hoje em dia você abre, você vê notícia, Uhum. né? E a morte dele foi uma notícia. Foi, sim. Então, houve uma mobilização aqui dos veículos. Nós não vamos divulgar enquanto o Pedro estivesse em trânsito, porque ele Nossa, poderia sofrer que legal. muito em trânsito, né? Como sofreu depois, no fim das contas. Precisou ser dada essa notícia numa escala da viagem. Eu assisti muito legal esse respeito, assim, sabe? Ninguém vazou. Esse cuidado. Nenhuma né? concorrência, ninguém deu furo. Até o momento que eu mesmo autorizei, porque já tinha contado a ele. Nossa, que difícil. Ah, Eu quero morrer igual meu vô. Meu vô morreu dormindo. Diferente das 42 pessoas que estavam no ônibus que ele estava dirigindo, que morreu gritando. Meu vô foi tranquilinho, eu tava levando a sério. parceiro, tranquilo. Ótima transição essa para nós ir para outro assunto.